Pode se assentar, por favor. Vocês fizeram a tarefinha de casa ou não? Ontem eu fiz um pedido. Pelo menos um casal disse que fez a tarefa. Pedi que orassem por mim. Né? E vou dizer para vocês, foi uma luta. O dia de hoje não foi fácil. Sabe quando você vê laços de morte te cercando? Eu sei que isso foi espiritual, que foi uma luta intensa. Mas eu quero dizer para você que eu creio na vitória. Eu estou aqui e o que a Adalgisa falou é uma verdade. Deus já falou ao meu coração. Eu espero poder transmitir a vocês aquilo que Deus já falou comigo. Tá bom? Adalgisa, 7º ano. Parecia tão distante, né? Nós chegamos aos 12, mas está se aproximando. Daqui a pouco chega. Eu não sei o que Deus tem para nós, mas diz que quando chegar aos 12 sextos cheios, vai ser especial. Pastor Silas é que sempre fala isso. Eu estou esperando que chegue esse tempo. Mas, por hora, nós estamos na 7ª edição. E hoje é o 9º dia dos 12 cestos cheios. Eu fiquei contente quando eu vi o texto, o tema geral para esses 12 cestos cheios. Mas é sempre assim, quando a gente escolhe o tema geral, a gente não pensa nos detalhes. Né? Quando você vai preparar a pregação, é um desafio. Mas imperativos, para mim, são bons. Eu gosto de imperativos. O tipo de ministério que eu exerço é um ministério de confronto, de você chegar firme. E o imperativo é bom, porque é uma ordem, né? É coisa prática. Eu sou um pouco pragmático, então o imperativo é bom. Então, toda vez que você olhar sempre, normalmente, quando termina em ai, né? Amai, vigiai, orai, examinai, perdoai, é o imperativo. E quando isso acontece, o tempo verbal, ele denota a ordem. Não tem negociação, é a ordem. Tem que ser executado. Então, Adalgisa, para mim foi muito bom o tema. Só depois eu vou falar para você como é que foi o tema de hoje. Que aí pegou, na hora que eu fui preparar. Mas Deus é misericordioso. Eu estava fora de Londrina até o último domingo. Então, não participei pessoalmente aqui dos 12 cestos cheios de quarta até o domingo. Mas eu falei ao pastor Ricardo que eu iria escutar uma por uma as meditações, as pregações, e assim eu fiz, com parcimônia, com paciência, com calma, eu ouvi uma por uma. E eu posso dizer a vocês que eu tenho a plena convicção de que Deus mandou muitos recados para nós como igreja. E eu espero de todo o coração, e eu agora, que depois que escutei todas, estou inserido, que nós realmente possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo que nós recebemos nesses dias. E foram recados muito diretos de Deus. Muito diretos de Deus. E eu louvo a Deus, porque eu creio que Deus sempre manda recados quando Ele quer nos envolver na sua obra. E eu creio que essa igreja precisa se envolver mais na obra do Senhor. Então, que esses imperativos, que esse tema tão desafiador, possa ser realmente um norte para nós, individualmente como igreja, para que nós tenhamos talvez um ano ou alguns anos para frente diferentes. Eu creio assim. Muito bem. Posso ajudar você ou não? Eu decorei isso, tá bom? Você seria capaz, posso mexer aqui, Maurício? Seria capaz de você me dizer o que cada um desses 12 cestos falam? A primeira noite, quarta-feira, quem pregou? Reverendo Silas. Qual foi o tema? Qual foi o imperativo dele? Oh, Senhor Deus da glória, eu estava aqui, Senhor. Lembra que era o princípio, o imperativo da sensibilidade. Aquilo, né, o que o Espírito está falando às igrejas. Você ouvir o que o Espírito está falando às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Peguei bem, reverendo Silas? Foi isso. Muito bem. Ele fez um preâmbulo maravilhoso, contou a história dos 12 cestos. Eu escutei direitinho o que o senhor falou. Foi muito linda a sua introdução, como toda a sua mensagem. No segundo dia, quem esteve aqui conosco? Reverendo Rodolfo Montosa. Qual foi o imperativo dele? Santificai-vos. Foi muito interessante. Gostei também da pregação dele, foi bem prática. A terceira noite, quem esteve conosco?
Reverendo, não olha na cola. José Antônio. Tem gente colando. José Antônio. Pastor José Antônio. E ele falou sobre o imperativo da força e da coragem. Ele disse ser forte e corajoso. Trabalho em Josué, gostei demais da mensagem dele também. Além de ser muito amigo, querido, eu achei que Deus usou ele de uma forma especial na noite que esteve aqui. Na quarta noite, eu não conhecia pregando o pastor Rômio, lá de Biporã. Ele falou sobre o quê? Qual foi o princípio? Examinai, veja o ai, examinai as Escrituras. Eu achei interessante que ele fez uma alegoria. Ele pegou a Bíblia e fez como se fosse uma casa, né? E ele falou dos alimentos que nós recebemos na cozinha, no quarto, o corredor é a Bíblia que faz a ligação, o telhado é a graça de Deus, os muros é a proteção contra o mal. Foi muito legal, uma alegoria bem legal que o pastor Rômio fez. No domingo, quem? Pastor Ricardo. Qual foi o imperativo dele? Perdoai. Foi perdoai-vos uns aos outros. Você lembra a figura que ele usou no final? Qual foi a figura que ele usou no final? Que o cara que ficava no cesto do navio gritava lá para a tripulação, que era para dar força, não é isso? E depois ele gritava o quê? Quando o navio estava toda a força, que tinha que diminuir, senão ia bater, ele dizia o quê? Perdoa, perdoa, perdoa. Eu achei interessante o exemplo, gostei demais do exemplo que o pastor... Aliás, você deu um enfoque diferente, né? Você falou, porque normalmente eu vejo as pregações, a gente prega, falando que a nossa decisão em perdoar, mas você envolveu Jesus nisso, né? Achei muito interessante a sua pregação. Muito bem, na segunda-feira quem foi? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quem foi? Pastor Denis. Qual foi o imperativo dele? Vigiai e orai. Vigilância e oração. Deitou cabelo. Sim ou não? E aí o cara me falou um negócio que eu falei, Jesus amado. Ele disse o seguinte, que os discípulos estavam com Jesus no Getsemane, e que lá as azeitonas eram prensadas para tirar o azeite puro, não é isso? E que o pessoal não percebeu o momento de Jesus, que aquele território era santo. Depois ele ainda aplicou para Moisés, falou, Moisés não tinha nada no deserto, mas quando ele viu a sarça, chegou lá, Deus falou, tira a sandália, que esse lugar é santo. Não era, nem vai ser, é santo. Mas ele disse algo que mexeu comigo, e eu conversei com o pastor Ricardo, também mexeu com ele. Ele disse, enquanto ele passava por aquela tribulação, aquela coisa louca que Jesus passou, de suar sangue, os discípulos estavam dormindo. E ele disse algo que eu nunca tinha pensado. Você imagina o que eles perderam de não ter orado com Jesus? O que deve ter acontecido na oração que Jesus fez ao Pai? E se você olhar, várias vezes Jesus se retira para orar sozinho. Os discípulos nunca iam orar com ele. Interessante isso. Mas foi tremenda. Muito bem. Na terça-feira, Jesus, foi muito bom, né? O pastor Neto esteve aqui e falou sobre o versículo que nós falamos sempre aos domingos, na escola dominical. Apresenta-te, né, como obreiro aprovado, a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Muito bem. Mas ele deixou algo que mexeu comigo. Ele disse assim, que o teu nada, que o meu tudo possa preencher o teu nada. E que quando eu não tiver nada, você seja tudo para mim. Ou que eu seja tudo para você quando você não tiver nada. Mexeu comigo isso. Né? Quando você ser confiável a tal ponto que quando a pessoa não tem nada para te oferecer, você tem tudo para ela. Tudo que você dedica à pessoa. O próximo sexto, que foi ontem, o pastor Marcelo Galhardo, falou sobre ide e pregar. Vocês estão bom, estão lembrando bem, né? Mas o que ele deixou, lembra? Da janelinha. Está indo para onde? Quer chegar aonde? Né? Eu gostei muito da pregação, que foi prática para nós. Então, 8 cestos cheios. Hoje nós entramos no 9º cesto cheio. Eu creio, queridos, que a partir de amanhã nós entramos num novo patamar. Foi tudo bom que aconteceu, sinceramente, de todo o coração, foi bom.
Mas eu creio que amanhã nós vamos entrar num estágio diferente. Por isso eu creio que você não deve perder. Você é capaz de lembrar quais são os temas que o pastor Raul Justiniano vai abordar? Na sexta ele vai falar em enchei-vos do Espírito. No sábado ele vai falar anda na minha presença. E no domingo ele vai falar prepara-te para encontrares com teu Deus. Além do seminário que ele vai ministrar. Não perca isso. Uma outra coisa que eu achei muito bonito, pastor Ricardo, eu não lembro se o senhor falou isso, mas ele ofereceu os livros para que vendessem e ajudassem nas despesas dele. Eu achei bonito isso. Normalmente quem vai para um outro lugar quer vender para tirar para ele, mas ele ofereceu os livros para ajudar nas despesas que ele vai ter para vir para cá. Muito bem. Eu quero convidá-lo agora e convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2. Pastor, estaremos vendendo os livros na porta. Já acabou? Oh, Jesus. Já foi. Ele deve trazer alguma coisa a mais também, né? Abra, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 a 11. Como eu disse a você, eu não tenho dificuldade de pregar sobre imperativos. Mas você há de convir que o imperativo que me deram é desafiador. Ser fiel até a morte. Podia ser fiel à igreja, ser fiel aos irmãos, ser fiel, mas ser fiel até a morte, cai sempre para mim esses temas. Não sei por quê. Essas buchas sempre caem para mim. Ser fiel até a morte. Vamos lá, gente, vamos destrinchar isso. Pela graça de Deus. Vou ler o texto. Capítulo 2, versículos 8 a 9. A Dalgisa não tem culpa nenhuma, porque fui eu quem troquei o tema. Eu troquei com o pastor José Antônio, era para ele pregar hoje aqui e eu pregar lá. Nós trocamos. Então ela não tem culpa disso. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E agora a expressão que eu vou usar durante a pregação: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Antes de iniciar a abranger, a falar, a estudar o texto, eu queria falar um pouco a respeito do Apocalipse. Eu vejo que quando nós falamos, estudamos, pregamos, normalmente nós somos tomados de uma inquietação, de uma preocupação, às vezes até excessiva, por causa do livro do Apocalipse. E muitas vezes isso não acontece quando nós estudamos outros livros da Bíblia. Parece que existe um mistério profundo no livro do Apocalipse. Tem pessoas que têm medo de ler o livro do Apocalipse. Eu já ouvi isso, pessoas, eu não leio o livro do Apocalipse. Eu fico com medo daquelas figuras, eu não sei o que vai acontecer. Queridos, o livro do Apocalipse é um livro especial que trata da vitória de Cristo. É muito claro que a mensagem do Apocalipse, que fala sobre a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Preste bem atenção nisso, queridos. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. Quando você lê o livro, parece que o diabo vai vencer, parece que o mundo vai dominar, o anticristo, o falso profeta, mas todas essas figuras perecerão e a igreja triunfará. É a mensagem clara do Apocalipse, queridos. Cristo no Apocalipse é sempre apresentado como vencedor, como conquistador, por isso nós não podemos ter medo de ler o Apocalipse. Jesus triunfa sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia e sobre os ímpios. Ele vence
Todos. Por isso nós precisamos ler o livro do Apocalipse com outro enfoque, queridos. A igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, mas ela é vencedora. Muitas pessoas têm sido mortas na história da igreja, mas a igreja é vencedora. E eu vou te mostrar isso no estudo que nós vamos fazer nessa noite. O reverendo Hernandes, eu gosto muito desse homem, acho que ele é muito ponderado, um ótimo teólogo. Ele diz o seguinte: o propósito ao estudarmos o livro do Apocalipse não é para nos aproximarmos dele com curiosidade frívola, como se estivéssemos com um mapa profético nas mãos, para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos do relógio profético de Deus. Ao contrário, esse livro nos foi dado com propósitos morais e espirituais. Propósito de nos consolar, de nos mostrar a luta que estamos travando contra o mundo e o diabo e a vitória retumbante de Cristo. Aqueles que se aproximam do livro do Apocalipse como a obsessão escatológica perdem quando leem. E eu não conheço uma pessoa que tenha feito uma previsão sobre o livro do Apocalipse que tenha acertado até agora. O livro do Apocalipse é uma profecia, são profecias que elas se cumprirão naturalmente, com o tempo conforme for passando, as coisas foram acontecendo, e nós precisamos conhecer esses episódios para quando acontecerem nós sabemos que estão acontecendo. Consegue entender o que eu estou falando? Então eu não posso ter medo, porque ele é um livro que nos traz a realidade do que vai acontecer. Ele é profético, está escondido, ninguém sabe as figuras, os símbolos que acontecem. A gente imagina que seja, mas ninguém tem certeza. Eu devo me aproximar do livro do Apocalipse para estudar. Agora veja o que o próprio livro diz dele, o que João escreveu amando de Jesus. Ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que nós devemos fazer? Ler, ouvir as palavras da profecia e guardar as coisas que nele estão escritas. Se nós fizermos isso, nós somos bem-aventurados. Vou dar um exemplo para você. Você entende que nós estamos no final dos tempos? Sim ou não? Que Jesus está voltando? Por que você diz isso? Me ajude alguém rapidamente aí. Por que você acha que Jesus está voltando? Que a Bíblia diz. O que ela diz? Sinais, fomes, epidemias, guerras, terremotos. O amor vai se esfriar de quase todos. Você entende isso? Então eu sei que está acontecendo. Estamos aproximando do final, porque as coisas que estão sendo ditas do final estão acontecendo. E assim é o Apocalipse. Quando eu for lendo e for estudando e for entendendo, pelo menos as figuras, quando acontecer, eu falei, opa, nós estamos nesse estágio. Agora está acontecendo isso. E isso vai acontecer, eu e você sabemos. O estudo do Apocalipse deve nos incentivar à santidade, o encorajamento no sofrimento e, principalmente, para nós adorarmos aquele que está no trono. Esse texto que eu li, ele se refere à carta escrita a uma igreja. Se você olhar no capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse, você vai ver que se encontram ali cartas escritas para 7 igrejas. As 7 igrejas que se localizavam na Ásia, que hoje é a Turquia. Deus me deu a graça de ir nessas igrejas. Eu fui para Izmir. Hoje o nome de Esmirna é Izmir. E nós fomos a Izmir, e lá ficamos na casa do missionário, e ele me perguntou, pastor, quer conhecer as 7 igrejas do Apocalipse? Eu falei, glória a Deus, aleluia, vamos. E nós saímos de Izmir de carro, de Izmir fomos a Pérgamo, de Pérgamo fomos a Tiatira, de Tiatira fomos a Sardes, de Sardes nós fomos a Filadélfia, de Filadélfia nós fomos a Laodiceia e voltamos a Izmir. E no dia seguinte nós fomos a Éfeso. Gente, Éfeso é uma cidade lindíssima. É a única que está bem reconstruída. As outras todas só têm restos, principalmente Izmir, que no centro da cidade tem algumas escavações. Os turcos não querem escavar, não querem,
porque é bem no centro das cidades, então é muito dispendioso. Então eles abrem para os americanos, franceses, italianos, alemães, fazendo as escavações que são muito caras. Muito bem. Então essa carta que nós lemos refere-se a uma dessas igrejas, a igreja de Esmirna, que fica hoje, chama-se Izmir. Se você olhar no mapa, está lá I-Z-M-I-R, Izmir. Na época em que foi escrito o Apocalipse, ela tinha 250 mil habitantes, mas hoje ela tem 1 milhão de habitantes. Ela é banhada pelo mar Egeu e é uma cidade cosmopolita, tem de tudo, pessoas do mundo inteiro lá, e ela não é tão radical em relação ao islamismo. Se bem que o Ataturk, agora, o presidente, está dificultando as coisas, eu não sei como é que deve estar Esmirna hoje, sinceramente. Muito bem. Então, essa carta ela é endereçada a essa igreja de Esmirna. Esmirna relaciona-se com a palavra mirra, que, por sua vez, vá vendo como as coisas se ligam, que, por sua vez, é símbolo de morte. É uma substância extraída de uma planta por esmagamento. Esta substância era usada na fabricação de perfumes e embalsamento de corpos de pessoas que haviam morrido. Um ponto importante para que nós entendamos é que os crentes de Esmirna foram literalmente esmagados, tornando-se um cheiro de perfume suave para Deus. Era uma igreja que foi perseguida, que foi maltratada, uma cidade que era rica, mas a igreja era muito pobre. A história da igreja, narrada por Eusébio em sua obra denominada História Eclesiástica, nos conta que foi em Esmirna que Policarpo, um discípulo do apóstolo João e principal pastor da igreja de Esmirna, foi martirizado no ano de 159 depois de Cristo. Policarpo abraçou a fé cristã e muitas pessoas em Esmirna se entregaram a Jesus. E aí ele foi condenado à morte. E os soldados foram buscar Policarpo, e quando chegaram até ele, ele falou: vocês me permitem orar por um tempo, depois vocês me levam? E os soldados respeitaram. E aquele homem, depois de 1 hora de oração, ele sai. Os soldados foram tão impactados que não algemaram, não prenderam, simplesmente pediram que ele acompanhasse. Policarpo foi até o procônsul. Chegando ao procônsul, o procônsul determinou a sua morte. E aí prepararam a fogueira para matar Policarpo. E não precisaram amarrar, porque eles normalmente tinham uma estaca, e a pessoa era amarrada na estaca para ele não se debater, ele não fugir. Policarpo não foi necessário amarrar, ele simplesmente encostou na estaca, e eles colocaram lenha, acenderam o fogo, só que Policarpo não se queimava. E aquilo mexeu com as pessoas, e o procônsul foi ficando irritado, e ele mandou que eles matassem Policarpo. E os soldados cravaram a espada em Policarpo e mataram. O sangue foi tanto sangue que saiu dele que apagou o fogo. Ele cai semi-morto, eles enchem de lenha novamente e põem fogo para que Policarpo seja morto na fogueira. Um historiador do primeiro século diz que os mártires, quando morriam, o sangue dos mártires, quando caía na terra, brotavam cristãos, era como se fosse um adubo santo. Nasciam novos cristãos, pessoas se entregavam. Eu fico imaginando, as pessoas iam para a morte, iam cantando, iam declarando a sua fé. Imagine que impactante, porque era festa na cidade, matar pessoas, e as pessoas iam para a praça pública para ver a morte dos cristãos, e as pessoas iam para a morte cantando. Você imagina o impacto que isso trazia sobre a vida das pessoas? E nós sabemos que o tempo de maior crescimento da igreja foi esse tempo, o crescimento exponencial da igreja, quando mais ela foi perseguida, quanto mais pessoas foram mortas. A história de Esmirna tem sido uma sucessão de saques, incêndios e destruições. Agora eu quero fazer um paralelo para você, da vida cristã. Essas pessoas que moravam em Esmirna, elas abraçavam a fé, e a partir do momento que elas abraçavam a fé, vinham as lutas. E o texto está mostrando isso. Eles seriam presos, eles seriam mortos. E sabe, queridos,
a vida das pessoas que seguem a Jesus passam por esse processo. Tenta imaginar os apóstolos. Os apóstolos começaram a seguir Jesus, foram chamados por ele, foram deixando aquilo que faziam, seguindo a Jesus. O primeiro milagre que ele faz, ele transforma a água em vinho. Oh, glória a Deus, que coisa linda! Em seguida, ele multiplica pães. Logo em seguida, ele cura. Logo em seguida, ele ressuscita pessoas. E aquelas pessoas que o seguiam começaram a ficar empolgadas. Que maravilha! Que coisa tremenda! Mas o tempo foi passando e as pessoas foram se levantando contra Jesus e seus seguidores. E aí os saduceus, aquelas pessoas, os políticos, as pessoas que eram religiosas, elas começaram a perseguir Jesus e começaram a perseguir os seus seguidores, seus discípulos. E aí a história já não era tão boa assim. Porque, apesar de continuar acontecendo os milagres, a perseguição era muito intensa, era muito renhida. E aí eu faço um paralelo conosco. Quando nós nos convertemos, quando Deus converteu o nosso coração, a gente diz que a gente experimentou um primeiro amor, não é assim? Uma paixão. A gente escutava as mensagens, a gente cantava, a gente se emocionava, chorava. Mas o tempo vai passando na nossa caminhada com o Senhor Jesus e as perseguições, as dificuldades, as tribulações vão nos esfriando, vão fazendo com que nós percamos aquele primeiro amor, aquela paixão que nós tínhamos. Por isso a gente sempre, como pastores, a gente sempre desafia, se você quer voltar àquele primeiro amor, se você quer voltar àquela paixão que você tinha, vem à frente, vamos orar com você. Isso serve para nós e para vocês. É assim a caminhada cristã, nós sempre vamos ter momentos de euforia, de alegria, mas teremos momentos de lutas e dificuldades. E não tem nada errado nisso, faz parte do processo. E às vezes até Deus permite que a gente passe por uma luta. Queridos, o imperativo que me foi dado é ser fiel. Eu quero começar falando sobre a expressão ser fiel. Eu arrumei essa figura, essa imagem, achei muito bonita, de uma coroa. Ser fiel. O imperativo é ser fiel independente das circunstâncias. A fidelidade é um termo de origem do latim. A palavra fidelidade vem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. E fidelidade, queridos, é uma das qualidades do fruto do Espírito. E ele é uma característica de Deus, e significa que Deus não desiste de nós, não vira as costas para nós, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele, independente das lutas que nós estejamos passando. O pastor Ricardo leu no início o texto, lá de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel conosco. Nunca se esqueça disso. A fidelidade é um princípio básico da vida cristã. O que nós temos visto hoje, queridos, maridos e esposas que fizeram diante de Deus um compromisso, uma aliança, estão quebrando essas alianças, por qualquer motivo. Normalmente, quando eu aconselho casais que vêm conversar comigo, que estão em crise, eu pergunto a eles, vocês têm uma cópia do vídeo do casamento? Temos. Então, assista quais foram os compromissos que vocês assumiram diante de Deus, um para com o outro. Maridos e mulheres estão quebrando a aliança que fizeram diante de Deus, por qualquer besteira. Assistindo um homem de Deus chamado John Piper, ele disse que muitas vezes o casamento dele não foi seguro,
não se deu continuidade ao casamento por amor à esposa. Às vezes ele não amava a esposa, tinha dúvida do amor pela esposa. Mas ele sempre se baseou na aliança que ele fez. Então, o que mantinha o casamento dele, às vezes não era o amor, às vezes ele estava com o seu sentimento, às vezes com dificuldade. Mas ele sabia que tinha uma aliança com a sua esposa, e aquilo falava mais alto. E é isso que nós devemos ter, queridos, um com os outros. Aliança. Nós prometemos algo um ao outro diante de Deus. E nós não podemos quebrar por qualquer coisa. Você promete estar com teu esposo na saúde, na enfermidade, quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, quando tem alegria, quando tem com a tristeza. Mas vem uma tribulação, vem uma luta, a primeira coisa que fazem é buscar, às vezes, até separação. Os pais estão quebrando os compromissos, os votos assumidos no batismo dos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes vocês veem, quando batizamos crianças, nós colocamos na tela as perguntas. Eu faço questão de fazer isso. Sabe por quê? Porque assumem diante de Deus, os pais, um compromisso, uma aliança com Deus em relação aos filhos. Só que antes de eu fazer isso, de colocar na tela, eu chamo os pais e converso com eles antes. Quem já batizou filho sabe do que eu estou falando. Eu converso antes e explico antes o que é batizar e o que você vai fazer diante de Deus ali na igreja a hora que nós batizarmos. Porque você promete orar com e por seu filho. Você promete ensinar as Escrituras. Você promete ser exemplo para ele. Mas o tempo passa e os pais se esquecem que fizeram votos diante de Deus. Os crentes que fazem votos na profissão de fé se esquecem, quebram os seus votos diante de Deus, queridos. É um tempo difícil que nós estamos passando, um tempo desafiador. É possível ser fiel e fiel até a morte em um mundo tomado pelo relativismo? O que é relativismo, queridos? Bom, se eu roubar R$1 milhão é pecado. Não roubarás. Mas se eu ficar com o troco do vizinho, do comerciante, não é pecado. R$5, R$3. Entende o que é relativismo? Se relativiza pela importância daquilo. Então, se eu roubei R$1 milhão, é pecado. Se eu roubei R$5, é pecado. Parece que as pessoas perderam essa noção hoje em dia. Não, todo mundo faz. Está tudo certo. Não dá nada, não. A linguagem dos jovens, não dá nada, não. Dá sim. É pecado. E o pecado traz consequências. É possível ser fiel? O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Voltando para a igreja de Esmirna, eu preciso falar um pouquinho mais dela. Era uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, que enfrentava muitas vezes a própria morte dos seus membros, mas era uma igreja fiel. E é a igreja que recebe elogio de Jesus Cristo no Apocalipse. Ela é elogiada pelo Senhor pela sua fidelidade. Tudo o que Jesus diz nesta carta tem a ver com a cidade, com a igreja. Uma igreja pobre numa cidade rica. E Esmirna, ela se comparava a Éfeso. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Mas ela era uma igreja fiel a Cristo. E ela tinha sido fiel a Roma, ela entendia o que era ser fiel. As pessoas que iam se convertendo, agora entendiam que a sua fidelidade tinha que ser para com o Senhor. Esmirna tinha também um estádio onde todos os anos se celebravam jogos atléticos. E eles eram famosos em todo o mundo. Eu estou dizendo isso porque lá na frente eu vou usar essa informação. Os jogadores disputavam uma coroa de louros. Mas para os crentes dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida. Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja.
O que será que nós podemos aprender com essa igreja e sermos fiéis a Deus com essa igreja? É nós nos mantermos fiéis, queridos, nas fraquezas, nos desejos pessoais, nas ambições que muitas vezes temos e que não agradam a Deus, não estão conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas abandonam a vida cristã sem nem mesmo terem sido tentadas pelo diabo. Caem sozinhas, se deixam levar pela inclinação carnal, e isso as leva à queda. Muitas pessoas usam pequenas dificuldades para deixar o Evangelho. As igrejas, queridos, há um entra e sai de pessoas. Às vezes eu fico pensando, se nós temos no papel 612 membros, onde estão essas pessoas? Temos 388 cadeiras. Onde estão essas pessoas? Aí você vai dizer, não, domingo eu venho, no outro não venho, no outro eu venho, no outro não venho. Parece que o pessoal combina, uns vêm num domingo, outros vêm no outro, e assim nunca estão todos aqui. Por favor, eu não estou julgando, só estou tentando entender. Se temos mais de 500 membros, isso eu creio que temos, porque só, quantos nós temos aqui hoje? Glória a Deus por isso, tá bom, gente? Só estou tentando entender. O que faz com que as pessoas sejam fiéis a Deus, sejam fiéis à igreja. Eu penso que um evento como essa igreja tinha que estar lotada. Penso é. E eu quero ver amanhã. Espero que amanhã nós estejamos realmente faltando lugar para as pessoas sentar, porque nós vamos ter um tempo muito especial com Deus, eu não tenho dúvida disso. Queridos, muitas vezes nós somos envolvidos por Satanás, que ele se diz muitas vezes o nosso amigo, ou se faz de amigo nosso, quando nós passamos por uma necessidade, por uma dificuldade, ele arruma até um emprego para nós quando nós estamos desempregados. E às vezes arruma um emprego para fazer coisas ilícitas. Queridos, às vezes as pessoas vêm pedir para que oremos, para que Deus abra uma porta de emprego. E eu, assim, tenho feito oração assim, Senhor, dá um emprego, mas que não seja nenhum shopping. Gente, eu estou ligado. A pessoa vai trabalhar no shopping, some da igreja. É ou não é? Se escraviza, larga a igreja, larga às vezes da sua relação com Deus, porque tem que trabalhar de domingo a domingo. Isso é escravidão. Pessoas que muitas vezes arrumam emprego, vão fazer coisas que são ilícitas. Vender produtos contrabandeados, vender produtos piratas. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, me ajude. Aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus? Aí eu digo para elas assim, aquilo que você faz glorifica a Deus? Ela diz, sim, continue. Se ela ficar em dúvida, eu digo, pare. Pare. Eu sei que, de repente, aquilo que eu estou falando não te agrada. Eu não tenho problema de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu estou pensando no teu bem. Na tua fidelidade a Deus, ela não pode ser negociada por coisas que Satanás te dá. Eu não vou nem falar o nome dele. Essa pessoa de Goiás, que tem no seu nome Deus, que misericórdia, só se for Deus do inferno, para acudir pessoas, para ajudar pessoas, para curar pessoas, o que ele fez com as pessoas? É assim que Satanás faz, queridos. Ele nos atrai para ele, como se a coisa fosse boa, e aí ele age, faz aquilo que está no seu ser, que é a maldade. Deixa eu dizer uma coisa para você, muita coisa vai surgir desse homem ainda, tá? Muita coisa. Esperem. Quando um crente está desempregado e recebe uma proposta para ganhar dinheiro com algo ilícito, que contraria os princípios bíblicos,
ele não deve fazer. Tenha cuidado com isso, queridos. Ser fiel é a expressão. Não negocie sua fidelidade a Deus por nada. A segunda expressão, ou aumentando a expressão, é ser fiel até a morte. Está escrito, ser fiel até a morte. Em nenhum lugar da Bíblia, queridos, diz que se eu for fiel a Deus até a morte, eu vou receber a vida eterna. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu for de Cristo, eu tenho a vida eterna. Mas aqui está dizendo que eu devo ser fiel até a morte. Porque se fosse dessa forma, eu poderia me gloriar que pelos meus méritos eu consegui a vida eterna. E não é dessa forma. Nós invalidaríamos o que Jesus Cristo fez. Então muitas pessoas pensam que se eu for fiel até a morte, eu estou garantido no céu. Não é isso que me garante. O que me garante é eu ser de Jesus Cristo. Entregar minha vida, pois quantos todos o receberam e nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Em verdade vos digo, quem ouve em minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, no dia da eternidade que nós estaremos juntos, vai ter aqueles que foram fiéis até a morte, e vai ter aqueles que não passaram por tribulação lá juntos. Pode ser que tenha pessoas que tenham se convertido na última hora, ou pessoas que se converteram, nunca passaram por lutas, mas receberam a salvação porque creram em Cristo e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. O que a fidelidade custou aos cristãos de Esmirna? Olha alguns detalhes. Custou a perda da vida. Havia nessa cidade um monte chamado Pagos. E quando eu vi lá as ruínas de Esmirna, aparecia ilustrações sobre esse Monte Pagos. Cerca de 2.000 cristãos foram atirados desse monte. A fidelidade do povo da igreja de Esmirna a Cristo custou a perda dos bens e do conforto. Ser cristão em Esmirna significava perder segurança e conforto, significava também viver na miséria. E a palavra usada aqui no texto, no versículo 9, que é pobreza, quer dizer, queridos, pitocheia, que indica a pobreza de um mendigo, a miséria total. Custou, queridos, a perda da tranquilidade. Os judeus se reuniam nas sinagogas e não davam paz aos cristãos. Eles denunciavam os cristãos que não se dobravam ao imperador, que não adoravam o imperador. É por isso que no texto está dizendo que os judeus são chamados de sinagoga de Satanás. O que podemos aprender com os crentes de Esmirna? Que Deus não olha para a aparência, mas sim para o coração das pessoas. Uma igreja rica e abastada, ela pode, queridos, pode ter pessoas que fazem parte dessa comunidade, e essa comunidade ser uma comunidade fria na fé. Mas uma igreja pobre pode muitas vezes ser uma igreja vibrante, uma igreja forte. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu conheço muitas pessoas com pouca cultura, pessoas muito pobres, que têm uma unção que muitos ricos não têm. Que têm sabedoria quando abrem a boca. Certa vez eu ouvindo um homem chamado Ben Wong, chinês. Ele palestrando, ele disse assim para nós: este homem é perseguido por causa da sua fé. Tanto é que na época, agora parece-me que liberou um pouco, mas na época nós não podíamos nem gravá-lo, nem filmá-lo. Porque ele morava em Hong Kong, e se as imagens chegassem na China, ele poderia ser preso e era perseguido por causa da sua fé em Jesus Cristo. E ele me disse uma coisa, ou nos disse uma coisa, num pequeno grupo. Ele disse: vocês ocidentais são muito fracos. Vocês têm uma fé de segunda classe.
E eu comecei já a ficar meio assim com ele. Vocês têm uma fé de segunda classe, ele disse para nós. Se vocês corressem o risco de vida ao aceitar Jesus, talvez a fé de vocês fosse mais consistente, mais robusta. Ele terminou dizendo assim: eu não troco a minha fé, que arrisco a morte por Jesus, pela sua fé, que é fraca, que é insípida. Eu confesso que me deu vontade de levantar e dar um soco naquele cara. Porque já que chinês atrevido. Foi a minha vontade. Mas eu comecei a pensar no que ele disse. Eu falei: Jesus, esse homem tem razão. Porque, queridos, nós recebemos a Cristo e não custa nada para nós. A gente não corre risco. Ninguém persegue a gente. E se a gente olhar o evangelho que está sendo pregado hoje, se olhar para a televisão, a gente não dá nem para ver mais essas porcarias, porque o que aparece é o cristão que é bem sucedido, aquele que tem casa, que tem carro, que tem mansão, que tem uma empresa, que tem tantos funcionários. Esse é o cristão. Eu nunca vi Jesus fazer ligação de riqueza com prosperidade espiritual. Pelo contrário, ele não tinha onde recostar a cabeça, ele não tinha onde dormir. Não estou dizendo que as pessoas não possam ter bens, por favor. Acho que aí seria ignorância da minha parte. Mas não quer dizer que para eu ser um cristão bem-sucedido eu tenho que ser riquíssimo. E eu vou dizer uma coisa para você: conheço muita gente rica, pobre de espírito. Não dão dízimo. Não dão dízimo, não dão ofertas. Uma vez eu fui fazer uma visita no centro de Londrina, um dos maiores prédios de Londrina. A filha pediu que eu fosse visitar o pai. A sala do homem, sem brincadeira, acho que era metade desse auditório. Eu entrei, sentei e fiquei esperando. Ele veio. Ele veio assim. Eu perguntei: o que ele tem? Ele falou: esse homem mais rico de Londrina, ele está com esse sentimento, está com depressão, porque ele tem medo de perder o que ele tem. Preste atenção nisso. Ele tinha medo de perder o que ele tinha, ele não vivia. Então, eu não estou dizendo a vocês, por favor, tem muita gente que tem dinheiro, que é rico, que tem sentimento pelo Senhor, que contribui, que ajuda. Mas a maioria dos ricos são unha de fome. São ávaros. Não tenho nada contra. Gosto dos ricos. Às vezes eu peço algumas coisas para eles e eles me ajudam. Porque eu quero ajudar os pobres. Eu quero pedir a você que se envolva. Domingo nós vamos fazer uma campanha para fazermos uma casa para a Renata, que tem câncer, que nós oramos com ela aqui. Eu fui lá visitar. Você tem vontade de chorar pelas condições da casa dela. Então, graças a Deus, o conselho autorizou no domingo. Nós vamos pedir à igreja que nos ajude, que dá material, que dá alguma coisa. É isso, queridos. O nosso dinheiro é para isso, para abençoar outras pessoas. Glória a Deus por isso. Nós, ocidentais, podemos ter perseguição, sabia? Talvez não um martírio de sangue, mas o martírio da ridicularização. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Quando nós somos achincalhados por defendermos a vida e sermos contra o aborto. Eu já fui muitas vezes gozado, achincalhado, chamado de retrógrada. Porque até os 3 meses de vida não tem problema. Aqui nós temos uma grávida, pensa bem em tirar teu filho. Que história é essa? Indefeso? Conta-se uma história de uma senhora que foi ao médico e falou assim: doutor, eu estou com meu filho com 1 ano e pouco e estou grávida de uma outra criança. Está com 5 meses. Eu não aguento mais, eu estou exausta, eu estou passada. Eu quero fazer um aborto, eu quero tirar essa criança. Aí disse que o médico muito calmamente falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos matar o filho que está aqui e até você ter o outro, você descansa. Mas isso é crime? Ué, qual é a diferença?
Mas as pessoas estão matando umas às outras dentro do ventre, pessoas indefesas. Aí quando você diz que não, você é ridicularizado. Você é ridicularizado quando você não aceita as distorções sexuais que nós enfrentamos em nossos dias. Você é ridicularizado quando você é contra a erotização de crianças. Quando você é contra a desestruturação das famílias. Quando nós nos posicionamos em relação à ideologia de gênero, nós somos ridicularizados, somos perseguidos, somos tratados como se fôssemos idiotas, imbecis. Isso não é perseguição? Talvez nós não estejamos preparados para a morte, queridos. Mas nós estamos nos preparando para a perseguição e ela vai aumentar, viu? Ela vai aumentar. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Jesus Cristo, queridos, não deve nada a ninguém. Ele dá a recompensa de nossa lealdade. Ele não deixará de vir em seu momento oportuno. A terceira expressão que eu quero falar para vocês, e quero que mude agora a imagem, por favor, Silvana. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para a fidelidade até a morte existe um presente, um prêmio que se chama coroa da vida. Jesus nos dará a coroa da vida, e agora nós nos perguntamos, o que é isto? Que coroa da vida é essa? Do que se trata isso? Esse presente que que Jesus nos promete. E aí o Novo Testamento fala de algumas coisas. Lá em Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Receberá a coroa da vida, o qual receberão os que o amam. Paulo fala da coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8, ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo fala também coroa de alegria, em 1 Tessalonicenses 2,19, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exaltamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Um outro apóstolo, chamado Pedro, fala da coroa de glória, em 1 Pedro 5,4 diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Imarcessível quer dizer não murcha. Paulo estabelece, queridos, uma distinção, uma diferença entre uma e outra, a coroa eterna do cristão e a coroa perecível, que era feita de louros para os atletas que venciam os jogos atléticos que eu citei para vocês. 1 Coríntios 9,25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo fala de uma coroa de glória que nunca perde seu brilho. Pedro fala. O que aparece em cada uma dessas expressões refere-se ao material de que elas são feitas. Menciona-se, então, uma coroa que é feita de glória, de justiça, de beleza, de vida. Nós devemos entender, queridos, bem a ideia que está por trás dessa palavra coroa. E em grego, coroa, ela tem duas palavras que definem coroa. Uma é diadema, que é aquela coroa real que os monarcas usam. Ela é física. A outra é stéfanos, uma palavra que em geral se relaciona com momentos de alegria e vitória. São distintas as classes de Stefanoi, que é o plural de Stefanos, que se conhecia na antiguidade. A coroa da vida que Jesus está falando é para todos os crentes, mas é em especial e principalmente para aqueles que suportam os sofrimentos, que corajosamente enfrentam a perseguição por causa de Jesus, até mesmo ao ponto da morte. O que é essa coroa da vida? Se você é capaz de ser fiel ao Senhor, arriscando até a tua própria vida, você é cheio de uma alegria,
de um gozo, de um regozijo. Eu estou te falando porque eu conversei com pessoas perseguidas no mundo, eu tive esse privilégio, não sei se é privilégio, mas tive com pessoas que são perseguidas. Eu lembro que na Turquia eu conversei com um rapaz que ele se converteu ao Senhor, o pai rejeitou o menino. E o avô, a única forma do avô não matá-lo foi deserdar o filho, o neto. Você já pensou? Você converte-se a Jesus, você perde teu pai, tua mãe, teu cônjuge, a tua casa, teus bens, perde tudo que você tem. Essa pessoa, sendo fiel a Jesus, ela se enche de alegria em Deus. Esse menino é um menino alegre. Eu falei, meu Deus, como é que pode um menino, com todas essas perdas, ter essa alegria? Eu entendi o que é essa coroa da vida. É um presente que Deus nos dá, que Ele nos enche de gozo, de alegria, porque somos fiéis a Ele, independente das lutas que passamos. Eu quero terminar, queridos, dizendo para vocês assim: não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de ser fiel a Deus, porque há um presente no final de todas as coisas. Há uma coroa que não murcha, que não perde o brilho, uma coroa que é eterna. Há um gozo, um regozijo, algo que te enche, independente daquilo que você passe. Quando eu passo tribulação, lutas que eu acho que eu estou perdendo, na verdade eu estou ganhando. É isso que o Senhor promete a nós. Quer ter gozo, quer ter alegria na presença do Senhor Jesus, seja fiel até a morte a Ele. Ser fiel até a morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu espero que isso seja uma verdade para nós, queridos. Sermos fiéis até a morte. O pastor Messias dizia sempre para mim assim: João, nós pastores e os crentes temos que estar preparados para duas coisas: para pregar e morrer. Eu sinceramente, queridos, eu não sei se eu estou preparado para morrer, mas às vezes eu peço: Senhor, se chegou a hora, pode me levar. Porque Paulo diz que o morrer é lucro, deve ser algo muito bom. Eu sei que a vida não pertence a mim, que não sou eu que tenho o domínio da vida, mas eu gostaria de estar com o Senhor. Mas o tempo é dele. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser fiel a Ele. A fidelidade faz bem a mim, e eu tenho que buscá-la dia após dia. Não venda a sua fidelidade, não troque. Ser fiel no momento bom e no momento ruim. No momento que você estiver bem e no momento que você estiver sofrendo perseguição. Não é fácil, mas seja fiel em todos os momentos. Você pode ficar em pé, por favor? Se você me permitir, eu quero orar com você. Eu gostaria de todo o coração que você e eu nos lembrássemos de todas as vezes que fomos infiéis ao Senhor. De todas as vezes que negociamos essa fidelidade que deveríamos ter para com o Senhor. Talvez por uma necessidade, talvez por uma conveniência. Talvez o diabo tenha nos convencido de que deveríamos ser infiéis para conseguir algo. Eu creio que essa noite é uma boa noite para nós pedirmos perdão ao Senhor. Talvez o Espírito Santo está lembrando, colocando na sua mente todas as vezes em que você não se preocupou com isso. Que você foi fazendo, sem consultar, sem querer saber se aquilo agradava a Deus ou não. Talvez eu e você tenhamos feito tantas coisas que entristeceram o Senhor, mas que nunca paramos para pensar sobre isso. Essa é a noite. Essa é a noite. Essa é a noite. Ó Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, tão especial.
Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, tão vívida. Através da história de uma igreja, de uma cidade, Senhor, em que foi elogiada por Jesus Cristo. Porque foi fiel até a morte. Que essa história possa inspirar a cada um de nós, para que nunca negociemos, Senhor. Para que nunca nos afastemos dos Teus caminhos. Para que não seja por qualquer coisa, Senhor, deixemos de vir à igreja, deixemos de estar em comunhão com os irmãos, deixemos de orar, de ler a Bíblia. Meu Deus, a começar por mim, tem misericórdia das nossas vidas. Quando cada vez que passamos por lutas, por tribulações, nos afastamos do Senhor. Deus, perdoa-nos. Queremos mesmo assumir um compromisso diante do Senhor, Pai, de uma maneira muito séria, Pai. Que nós queremos ser fiéis ao Senhor e que nenhuma proposta vai nos afastar do Senhor. Nenhuma proposta vai nos desviar dos Teus caminhos. Pai, eu quero pedir que sejam refeitos os votos dos casamentos. Que nós nos lembremos dos votos que fizemos quando batizamos nossos filhos, meu Deus. Que nos lembremos, Senhor Deus, que quando fizemos a nossa profissão de fé, nós declaramos fidelidade ao Senhor. Declaramos que seríamos somente Teus. Perdoa-nos, Senhor. Queremos assumir um novo compromisso com o Senhor, individualmente, como família, como igreja, de andarmos nos Seus caminhos e, se for preciso, irmos até a morte, e morte de cruz, como Jesus nos ensinou. Obrigado mais uma vez por esse tempo. Que a Tua glória, Pai, continue se manifestando nesse lugar. E que nós, a partir de amanhã, possamos ver um tempo diferente, um tempo novo. Eu creio nisso, Senhor. Que o Senhor está preparando algo muito especial para nós. Que assim seja, Senhor. Que nós experimentemos um tempo de intimidade com o Senhor como nunca tivemos. Que o Senhor cuide do pastor Raul que está vindo, do Pedro que está vindo. Que eles possam chegar tranquilos, bem restabelecidos, descansados, para assumir os trabalhos amanhã. Abençoa o pastor Ricardo, abençoa a vida da Dalgisa, a vida de todos aqueles que têm trabalhado e têm se dedicado a esse evento, o licenciado Valdemar, também, Pai, o pessoal do louvor, o pessoal da diaconia, o pessoal do som, o pessoal da Davi, todos que estão envolvidos, abençoa a vida de cada um deles, Pai, e abençoa a vida de cada um de nós, e nos leve em paz para os nossos lares. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pastor Ricardo.